Como é que vai funcionar esse projeto de lei 735? Então, em primeiro lugar, dizer que esse projeto de lei ele foi construído, né, a partir das organizações do campo, né, tanto dos movimentos populares, né, como do movimento sindical. Então, é uma iniciativa a partir de um debate das organizações sociais, entre elas o Movimento de Mulheres Camponesas, que nós fazemos parte, e ele vem justamente no sentido desse momento de pandemia e na nossa região seca, agora o ciclone, e nas outras regiões do país também com problemas. Então, tem a proposta de um crédito emergencial para as famílias poderem produzir, continuarem produzindo alimentos saudáveis. A grande preocupação nossa é que, com todo esse problema da pandemia, com toda a dificuldade que está surgindo, de um desabastecimento, né, de alimentos. Então, nós queremos, enquanto agricultores, agricultoras, camponeses, camponesas, continuar produzindo. Então, a proposta é de um crédito emergencial, que seria de R$20 mil para cada família. E também, somado a isso, nós propusemos um crédito para as mulheres, para poderem aumentar a sua produção nos seus quintais, ou seja, nas suas hortas, nos entornos da casa, com os pequenos animais. E esse seria um diferenciado para que as mulheres tivessem diretamente acesso. Então, esse projeto de lei ele foi construído com todo o debate das mulheres, da juventude, dos agricultores, das agricultoras, dentro das suas organizações. Ele está sendo debatido centralmente no núcleo agrário, dentro da Câmara dos Deputados, e está prevista a votação desse projeto hoje no final da tarde. Então, nós estamos muito atentos e mobilizando a sociedade no sentido de ter apoio da sociedade para que ele seja aprovado e para que o governo destine recursos para essa área. A senhora sabe que já foi adiado por 2 vezes essa votação. A esperança é que seja votada hoje, votado hoje o projeto de lei. Qual é o tempo que a produção rural aguenta, suporta, sem esse recurso emergencial que a senhora está colocando de R$20 mil por família? A nossa preocupação, sim, já é de nosso conhecimento, e mesmo porque nós estamos acompanhando, né? Sim, claro. Com reuniões, com debates e por aí, já foi adiado por 2 vezes, mas hoje se coloca a possibilidade de ser votado. E assim esperamos que seja, e também que ele seja votado com as propostas que os movimentos construíram para poder assim ter viabilidade a nosso trabalho. O que nós, quanto ao prazo ali que você levanta, é importante dizer de que, na verdade, a nossa preocupação é de dar sequência a todo um processo produtivo. Esse processo produtivo, com a pandemia, com a seca e agora com o ciclone, ele foi bastante danificado, ele foi bastante prejudicado. Então, é preciso que tenha medidas emergenciais, com urgência, com destinação de recursos, para que a gente possa retomar, né, essa produção, e que a gente tenha condições de continuar oferecendo alimentos diversificados, saudáveis, de qualidade. Então, veja bem, essa emergência, ela é para a sociedade brasileira. Na verdade, a nossa preocupação é com o desabastecimento. Nós não podemos dizer quanto tempo, ou nós sabemos que é preciso dar continuidade ao processo e que ele precisa, nesse momento, de investimentos, de políticas públicas, para que a gente possa
continuar produzindo e oferecendo essa produção. Então, ele é de extrema urgência, né? É por isso que foi proposto, e nós queremos contar com o bom senso dos deputados e senadores e que o governo, né, tenha a sensibilidade, tenha a capacidade política de entender o quanto é necessário, né, esse investimento com os pequenos agricultores, com os agricultores familiares e por aí. A senhora falou que na nossa região, por favor, nos identifique a região que a senhora está falando para que o nosso ouvinte possa acompanhar, e qual é a produção que a senhora tem em casa e a maior produção na sua região. Sim. Como eu sou da direção nacional e tenho acompanhado essa pauta do crédito emergencial e do crédito para as mulheres, quando eu me referi a regiões, eu me referi a regiões do Brasil, né? Então, por exemplo, aqui na região sul, a seca, né? O ciclone e aí vai, né? Um pouco nesse sentido. Eu moro na região oeste, no município de Quilombo, e o movimento de mulheres camponesas em Santa Catarina, ele está em torno de 100 e poucos municípios, né? E a produção que nós produzimos é uma produção bem diversificada, que vai desde a questão das hortaliças, da cana-de-açúcar, das frutas diversificadas. Leite, nós não temos ovos. Leite, muitas famílias, leite, mas nós do Movimento de Mulheres Camponesas, centralmente, é uma produção diversificada, né? E quando eu falo diversificada, são várias, é pomar, é hortaliças, pequenos animais, né? Um pouco nesse sentido. Certo. Mas é claro que nós temos em nosso estado, por exemplo, uma produção muito grande de leite, né? De aves e de suínos. E nós temos muitos agricultoras que estão integrados nesse processo de produção. E a nossa preocupação, ela está centralmente, né, naquelas famílias, né, que não estão no processo de integração inclusiva e que têm mais dificuldade no sentido de poder produzir, fazer a venda e oferecer para a sociedade, né? Então, a nossa preocupação é que, nesse momento, a gente fortaleça todas as famílias que estão no campo, principalmente as que têm menos renda, e que a gente não... Porque nós sentimos, enquanto movimentos, de que a vida, né, na cidade, ela está muito abarrotada já, né? Está muito... E nós precisamos ter investimento para que as famílias permaneçam no campo, inclusive para que a nossa juventude tenha incentivo e tenha o prazer, né, de continuar no campo. Claro que para fazer isso nós precisamos de políticas públicas, de educação, de lazer, né, e de saúde. De condições nesse momento crítico. Exatamente. Qual o percentual de alimentos que chegam às mesas? Como? Qual o percentual, existe algum índice de percentual de alimentos que chegam para as famílias? Vindos da agricultura familiar? Isso. Sim, então, são em torno de 70% a 75%, né, da comida que vai para a mesa do povo brasileiro, ele vem da agricultura familiar e camponesa. Então, é fundamental que nesse momento a gente, né, reforce, né, e inclusive nós estamos assim, com uma campanha de conversar, dialogar com o público urbano, para que o público urbano entenda o quanto é importante esse investimento e manter essa população, né, da agricultura familiar, camponesa, produzindo, pois é dessa agricultura que provém esse 70%, 75% da produção diversificada. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. A produção rural do Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Santa Catarina é um estado pequeno em área territorial e que tem uma forte participação com a produção de suínos, com a produção de aves, com a produção de leites e queijos. Deixa eu lhe fazer um questionamento. É possível que haja
pequenos produtores de pequenas propriedades rurais e da agricultura familiar, que já tenham tido acesso àquela verba de R$ 600 do auxílio emergencial que tem sido dado pelo governo federal, e essas famílias estariam incluídas, ou a senhora diferencia uma coisa de outra, dona Justina Cima? Na verdade, o crédito emergencial de R$ 600, ele não chegou no campo. E mesmo porque ele iniciou e logo em seguida veio uma regulamentação dizendo que os agricultores não estariam incluídos nesse crédito emergencial. Então, foram muito poucas as famílias que tiveram acesso. Uhum. O que nós queremos nesse momento é justamente que tenha um montante, né, um crédito especial com um juro baixo, para que a gente possa investir na produção. Se alguma família teve acesso aos R$ 600, foi as famílias muito carentes, né? Mas que, de modo geral, na agricultura não chegou esse crédito emergencial. Então, sim, essa ajuda. Então, assim, eu acho que aqui vem uma questão de fundo, né? Infelizmente, no último período, se cortou praticamente todas as políticas públicas voltadas à agricultura familiar e camponesa. Nós perdemos, né, toda a parte do investimento no PAA, no PENAI, que são políticas, né, de aquisição de alimentos da agricultura familiar e camponesa, e a destinação de verbas para as políticas existentes, elas, para esses agricultores e agricultoras, no último período, elas foram muito fragilizadas e estamos com muita preocupação frente a isso. Quais vão ser os reflexos em pouco tempo, né, não só para as famílias de agricultores e agricultoras, mas para a sociedade. Se vem dali a maior parte da produção que vai para a mesa do povo brasileiro, então é preciso pensar que essas políticas, né, elas podem, né, trazer consequências graves na questão do abastecimento alimentar, da soberania alimentar do povo brasileiro. E uma outra questão que está incluída nesse projeto de lei que esperamos que seja votado hoje, no final da tarde, é a questão das cisternas, principalmente para a região Nordeste. Porque nesse momento, né, se traz muito forte de que uma das questões para o enfrentamento à pandemia é a água, é o álcool gel, é a limpeza, mas o que fazer com as famílias que não têm acesso à água? E tinha um programa de cisternas, né, que vinha sendo implementado pela ASA, que é a articulação que existe no Nordeste, e foi bruscamente interrompido. Nesse ano, não foi investido R$1 para essa questão da construção de cisternas. E essa é outra demanda, outra preocupação para que se observe isso. Tanto cisternas para captação de água para o consumo humano, bem como para organizar a produção da região Nordeste. Então, é um projeto bem amplo, né? E a gente pede o apoio da sociedade, então, para que ele seja aprovado. Como que a gente pede apoio? Conversando com o deputado que conhece de sua região, enfim, é dialogar sobre isso, é conversar sobre isso, é se posicionar no sentido de contribuir enquanto sociedade brasileira para que a gente possa manter o povo com alimentação saudável em suas mesas, né? Abrindo espaço como esse que estamos fazendo para discutir e questionar e apresentar essa situação a toda a sociedade. O projeto de lei 735/2020, que deve ser votado hoje, depois de dois adiamentos, a liberação desse recurso prevê a devolução com um juro subsidiado, é isso? Não é uma doação do Estado, não é uma esmola que será dada ao produtor, é um empréstimo que será pago com juro condizente com a importância da atividade que desenvolve o produtor rural. Exatamente.
Então, veja bem, né? É bem importante essa sua observação. Nós queremos com o Estado brasileiro. Como contribuir? Devolvendo em condições possíveis, né? Dona Justina? Oi. Tivemos uma falha no seu áudio. A senhora pode repetir a partir do meu questionamento, por favor? Falhou a nossa comunicação. Sim, em primeiro lugar, dizer da importância, né, da rádio estar fazendo isso. É exatamente isso que nós precisamos, desses espaços. Outra questão que você levanta e que é fundamental, é verdadeiro que nós não queremos esmola, nós queremos política pública que seja viável, né? Nós queremos subsídios, mas nós queremos retornar, né, com os recursos e também em forma de produção. Então, nós queremos que o Estado, ele cumpra um papel, né, de apoio, né, nesse momento, à agricultura familiar e camponesa. Então, eu acho que é importante que a sociedade pense sobre isso e reflita também, junto conosco, de que, às vezes, há um investimento muito grande nos monocultivos, né? E não se investe nessa agricultura que leva à diversidade e à alimentação que nós tanto precisamos, né? Tanto o campo quanto a cidade. A todas as mesas. Dona Justina Cima, da Direção Estadual do Movimento das Mulheres Camponesas, ela que é camponesa, sobre a aprovação do risco do projeto de lei 735, o PL da Agricultura Familiar, que deve ser aprovado hoje, depois de 2 adiamentos, na Câmara dos Deputados, depois irá para o Senado. Está projetando um empréstimo, um recurso para garantir a sobrevivência, a subsistência de famílias produtoras rurais em Santa Catarina e em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua participação, dona Justina. Nós é que agradecemos e desejamos um bom trabalho a você. Obrigado a senhora também. Boa sorte na votação de hoje. Obrigada. 8 horas e 53 minutos, vamos ao nosso intervalo e voltamos já.